Olá, amigos e amigas do nosso canal Espiritismo em 10 Minutos. Estamos aqui para bater mais um papo a respeito de algumas coisas que a gente observa na nossa sociedade, no nosso dia a dia, na nossa vivência, já que a doutrina espírita nos faculta aplicar todos os nossos conhecimentos à nossa vida de relação, à nossa vida prática. Não é por outro motivo que temos esses conhecimentos para que eles sejam aplicados na nossa forma de agir como um código de ética que devemos, para o nosso próprio bem, seguirmos. Iniciamos pedindo a Deus que nos ajude nessa empreitada de conversarmos durante alguns minutos, que os bons espíritos estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, para que a nossa conversação possa se dar no clima de fraternidade, de amor e paz, respeitando todos os pensamentos, todas as formas de raciocínio, de ideologia ou qualquer coisa nesse sentido, já que a doutrina espírita é uma doutrina de acolhimento, não de afastamento ou de preconceito. Nós temos ouvido algumas coisas a respeito de religiões, algumas religiões, qual seria a melhor religião, aquela ou outra, ou a que nós abraçamos, ou a que nós não nos afeiçoamos. E eu vi outro dia no YouTube um vídeo curto bastante interessante, o qual eu pretendo basear aqui a nossa conversação, já que ele pode nos trazer reflexões valiosas. De contas que duas pessoas estavam conversando, e uma dizendo qual seria a melhor religião. Seria a religião evangélica, que, que nos diz a salvação como sendo pessoas renovadas, seguindo o evangelho, ou seria a igreja católica, que tem seus cultos, seus dogmas e hierarquias? Qual seria a melhor religião? Né? E as duas pessoas conversavam, incapazes de chegar a um consenso, recorreram a uma pessoa que estava um pouco afastada, mas que ouvia de forma silenciosa tudo que estava sendo debatido. Então transferiram para essa pessoa a questão: qual seria a melhor religião? Qual que deveria ser recomendada para que todos a seguissem? E a pessoa então me contou uma história bastante interessante e que eu me permito repetir aqui para a gente embasar a nossa conversa. Ele diz o seguinte: nós somos plantadores de laranjas, então nós cultivamos esse quintal imenso, esse terreno imenso, semeamos as laranjas para vendermos aquele a quem cabe nos comprar para comercializar em outra escala. Vamos tomar como princípio que temos dois caminhos. Um caminho pelo morro, que vai sair na cidade, né, que é um caminho mais curto para se atingir o depósito onde devemos entregar as laranjas. O inconveniente é que morro, tem uma subida e uma descida, mas é um caminho mais curto. Existe um outro caminho ao lado dessa montanha, que é um caminho plano, um pouco mais longe, mas que tem a facilidade de não ter a subida íngreme nem a descida de difícil controle. Mas ambos os caminhos vão chegar ao local onde será comercializadas as laranjas, onde serão comercializadas as laranjas, melhor dizendo. Então ele pergunta: qual o melhor caminho? Diante do silêncio de ambas as pessoas que o indagavam, ele disse o seguinte: quando você chega para entregar as laranjas, a pessoa que vai lhe comprar as laranjas pergunta por que caminho você veio? E as pessoas disseram não. Então ele emenda dizendo assim: assim é o Senhor nosso Deus. Quando você chega diante dele, ele não pergunta por que caminho você veio, mas o que você trouxe. Se você trouxe boas laranjas, se você trouxe uma boa mercadoria. Moral da história: nós podemos chegar a Deus de vários caminhos, por vários caminhos. Então toda religião que nos aproxima de Deus, que nos coloca o nosso dever de cristão, de servir e de viver por uma causa, essa não importa se essa tem uma denominação, se outra tem uma denominação, até porque Jesus, que é o nosso exemplo, nosso guia, o nosso mestre, ele não estabeleceu nenhuma religião. Né? A religião dele era simplesmente cumprir a vontade do Pai. E ele nos esclarece a vontade do Pai. Qual seria a vontade do Pai? Ele ainda
foi mais longe e disse assim, existem vários mandamentos. Nós conhecemos o mandamento de Moisés, né? Nós tínhamos lá a Torá e tínhamos os mandamentos lá que eram colocados à época. Mas ele diz o seguinte, todos os profetas, tudo que foi escrito até agora se resume em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qual a moral da história? Qual a conclusão que devemos chegar? Não importa a religião que cada um siga. Cada um tem a liberdade para seguir pelo caminho que quiser. Ou pelo morro, né, voltando ao nosso simples exemplo do início, ou pela estrada paralela ao morro sem subidas íngremes. O caminho não importa, importa de que forma nós chegaremos até Deus, diante de Deus. Ele nos receberá sempre de braços abertos. Aí vamos dizer, mas existem várias religiões com vários conceitos. Não importa os conceitos das religiões. O que importa é aquilo que Jesus falou. Amar a Deus, um novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele ainda diz mais, aí estão resumidas todas as leis e todos os profetas. O que ele quis dizer, tudo que se disse até aquele momento e tudo que se poderia dizer além estariam resumidos sempre nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse amar ao próximo significa fazer todo o bem que pudermos àquele que caminha conosco com dificuldades. Não importa qual é a sua religião, qual a sua ideologia, qual a sua forma de pensamento, se ele é preconceituoso, se não é, se ele é uma criatura viciosa, não importa. Jesus disse apenas que nós ajudássemos uns aos outros, que nos amássemos uns aos outros. Principalmente Kardec nos coloca na questão 799 do Livro dos Espíritos, de que forma o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade. Ele diz, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, que destrói todos os bons sentimentos. Não é à toa que nós ligamos a televisão e vemos pessoas que têm um poder, têm dinheiro e cada vez mais se locupletam com recursos alheios. Essa pessoa precisava se locupletar, precisava de mais recursos? Não, porque os recursos que ela detém seria suficiente para ela se manter durante toda a vida. Mas por quê? Porque ela acredita que o materialismo nos diz, sova tudo que puder enquanto estiver aqui, porque depois que você morrer não sobra nada. Nada mais cruel do que o materialismo. Nós vemos pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão com problema de saúde, muitas delas em estado grave, que pensam até mesmo em tirar a própria vida, porque raciocinam que de nada mais valem, que ela vai morrer daqui a pouco e que não há mais razão de viver, já que ela sente um nada, não consegue ser mais útil à sociedade, não entender dela, não consegue mais contribuir para o bem-estar da humanidade. Então, como ela não tem nada a mais a almejar e não espera nada além dessa vida, então nada mais justo para ela, no pensamento materialista dela, encerrar ali o seu ciclo de vida. Então o materialismo nos destrói, não nos dá nenhuma esperança, não nos conforta em nada. Por isso que o Espiritismo deve sempre se voltar contra o materialismo, mostrando a todos que Deus é tão bom e tão misericordioso e tão sábio, que se Ele criou tudo na natureza, que nada se perde, tudo se transforma, por que Ele criaria o ser humano, que é a sua obra mais perfeita, para ser destruída? É lógico que nós não seremos destruídos. A morte existe, sim, a morte do corpo, mas a morte em espírito, essa não existe. O espírito sobrevive à morte do corpo, continuando a sua jornada rumo à felicidade. Então, para isso serve a religião, para nos colocar de pé diante de qualquer situação, nos instruindo que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo, que nós temos uma utilidade muito maior além da vida. Continuaremos vivendo, continuaremos vinculados àquele a quem amamos, ajudando numa outra dimensão, mas sempre enlaçados pelos laços do amor e do coração. Essa é a mensagem de esperança e consolação que o Espiritismo traz para nós. Que os verdadeiros laços de amor, os laços verdadeiros que não são contemplados na materialidade, no interesse econômico nem social, o verdadeiro laço de amor do coração, esse aí jamais se destrói.
nós nos apartamos daqueles a quem amamos durante algum tempo, mas iremos reencontrar em algum momento, numa outra dimensão, continuando a nossa jornada rumo à perfeição espiritual e à felicidade que nos aguarda a todos. Que seja, pois, o Espiritismo esse mensageiro de consolação para nós e para aquele a quem pudermos falar. Não na ideia de fazer proselitismo, mas de mostrar a mensagem confortadora e consoladora de fé, de esperança e misericórdia que a doutrina nos traz. Muita paz a todos, obrigado pela atenção.